Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar introdução ao novo capítulo 4, que é álgebra, né? Finalmente nós vamos entrar nesse conteúdo que eu tenho tanto falado para vocês. E na verdade nós trabalhamos no final do sexto ano, sobrou, se eu não me engano, um espaço lá entre, eu terminei o livro antes do tempo, e sobrou um espaço e eu acabei passando álgebra para vocês. Então, nós já sabemos, nós já temos a ideia de álgebra, que é o que? Até agora nós já conhecíamos a aritmética, que é a parte da matemática que trabalha com operações numéricas. Nós conhecíamos também a geometria, que é a parte da matemática que trabalha com figuras, entes geométricos, né? E agora, finalmente, a álgebra, que é uma certa mistura, digamos assim. Além dos números, das operações, figuras também, e nós vamos ter também agora letras, né? Eu já utilizava letras para representar algumas fórmulas, para representar números, que nós não tínhamos certeza se era um número exato ou era um número diferente. Então, tudo isso se encaixa aqui em álgebra. E agora, no capítulo 4, nós vamos trabalhar mais esse assunto mais a fundo. Então, para início, nós temos aqui sentenças matemáticas. E o que são sentenças matemáticas? A sentença matemática é uma relação de igualdade ou desigualdade. Para início, nós vamos trabalhar igualdade, tá bom? Uma relação de igualdade, o que nós chamamos de equação, tá bom? Mas sempre que se tratar que for referente à sentença matemática, você tem que ter a ideia de igual ou diferente, tá bom? Igual ou diferente. E as sentenças são divididas em duas, abertas ou fechadas. As sentenças abertas, aliás, vamos começar pelas fechadas. As sentenças fechadas são aquelas que você não pode alterar porque você já sabe o resultado, já sabe, não tem muito o que se fazer, na verdade, além de olhar. Por exemplo, aqui eu posso colocar aqui 4 mais 2 é 6. E tudo que eu posso afirmar aqui é que 4 mais 2 é 6 e pronto. Eu não posso mudar nada nisso aqui. 3 vezes 4 vai ser 12. E 3 vezes 4 é 12 e acabou. Então, a sentença aberta, aliás, fechada, é quando você não pode alterar nada aqui. Você só simplesmente vê a sentença já completa, já está finalizada e não tem como você alterar. Diferente das sentenças abertas. Na sentença aberta é onde entra aquela parte de variável, de incógnita, de um valor de um termo desconhecido. Por exemplo, alguma coisa, vou botar um quadradinho aqui, mais 17 é 20. Então, esse quadradinho aqui mais 17 igual a 20 está me dando o espaço de fazer alguma alteração. Ou seja, qual é o número que mais 17 dá 20? De cara você já vem com ele na cabeça, né? Se eu substituir o quadradozinho por 3, eu vou ter 3 mais 17, que é 20. E quando você faz essa substituição, essa sentença que era aberta, ela se torna uma sentença fechada. Por quê? Então, vou ter 3 mais 17 é igual a 20. Pronto, não existe mais nada o que fazer. Então, geralmente, você vai pegar uma sentença aberta e vai se tornar ela uma sentença fechada. Outro exemplo aqui. 8 vezes triângulozinho é 40. Então, um número, né, 8 vezes o triângulo que dê 40. Então, esse triângulo está representando aí, na verdade, um algarismo qualquer, né, que vezes 8 vai dar 40. Meu trabalho é descobrir o quanto que vale esse triângulo. Existem várias formas de descobrir, tanto pela lógica quanto calculando matematicamente, mas até então nós podemos perceber que isso aqui é uma sentença aberta, né? Nós podemos estar alterando valores aqui, no caso substituindo,
para encontrar o resultado verdadeiro, para tornar essa sentença uma sentença fechada. Então, logo eu posso perceber que aqui é um 5. Por quê? 8 vezes 5 dá 40. Então, uma sentença que antes era aberta, agora já não é mais. Agora é uma sentença fechada. Então, normalmente nós vamos pegar as sentenças abertas e tornar elas sentenças fechadas. Generalizando, nós vamos descobrir a variável, ou seja, o que está mudando, o valor desconhecido. Antigamente se utilizavam símbolos, como a gente acabou de fazer, triângulo, quadrado, interrogação. É bem interessante você colocar uma interrogação, porque está mostrando que é uma coisa que você não sabe, né? Está mostrando que você não sabe. Então, antigamente era utilizado símbolos, outras vezes era só era expressado verbalmente, e hoje nós já utilizamos, no lugar dos símbolos, para facilitar, nós utilizamos letras. Observe que eu mudei já várias vezes aqui os símbolos, era um quadrado, depois veio um triângulo, depois veio interrogação, agora é um B, mas não altera o meu resultado. Por isso que isso aqui nós chamamos de incógnita ou variável, que tem o mesmo significado, tá bom? Porque vai variar dependendo da expressão. Nessa expressão, o B vale 5. O B vale apenas 5. Porém, em outra expressão qualquer, ele pode valer 10, 15, 12. Tá bom? Então, é variável justamente por esse motivo. Logo após as sentenças abertas e fechadas, aí está entre a página 78 e 80, nós temos as expressões literais. E o que são expressões literais? São expressões que você pega verbalmente. Antigamente eles não tinham uma noção de representação matemática. Quando você pega uma sentença dessa forma, verbal, um número mais o seu dobro. Um número mais o seu dobro é uma expressão literal. Quando eu quero representar matematicamente essa expressão, nós fazemos da seguinte forma: gera uma apresentação, tá bom? Primeiro você tem que ler com cuidado, ler com calma, para você raciocinar e conseguir entender o que deve fazer. Por enquanto, nós vamos só representar nessa primeira parte do vídeo. Eu dividi o vídeo em duas partes, tá bom? Essa primeira parte nós vamos aprender a representar, e a partir na segunda parte nós vamos separar termos, coisas que vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Já que nós temos um número mais o seu dobro. Um número, né, não está determinando que número é esse. Ele não está dizendo, olha, tal número, é número 10, número 20. Não. Ele não está falando que número é esse, ele está dizendo que é um número. Então, se é um número, pessoal, que nós não conhecemos o seu valor, nós podemos muito bem representar ele com uma letra qualquer, tá bom? Não precisa ser especificamente. Nós utilizamos muito X, Y e Z, mas não significa que só possa ser utilizado essas três letras. Outras letras também cabem aqui. Pelo menos eu utilizo o X mais pela facilidade, por exemplo. Então, um número, vamos por partes. Um número, como é que eu represento esse número? Eu sei que número é esse? Não. Se eu não sei que número é esse, eu vou representar ele com uma letra qualquer. Nesse caso, eu escolhi um A. Um número mais, já vem uma operação, você coloca mais, o seu dobro. O dobro de quem? Aqui é onde vem a parte de interpretação. É muito importante a interpretação quando for trabalhar com equações e expressões literais. Porque se você não entender a quem está se referindo, eu poderia colocar muito bem 2 vezes outra coisa, né? Nesse caso, quando você passar para sistema de equações, por exemplo, isso aqui é facilmente confundido. Então, quando se refere o seu dobro, esse seu dobro está se referindo ao próprio número, tá bom? E quem eu utilizei para representar o número? O A. Então, um número mais o seu dobro vai ser aquele A, mais o dobro de A.
E como é que eu represento o dobro de alguma coisa? Se eu quero representar o dobro de alguma coisa, eu multiplico por 2, né? Então, o dobro de A seria 2A. Então, aqui é a forma de linguagem e aqui é a expressão literal. Né? Aqui é verbal, literal. A mais 2A, no caso, um número mais o seu dobro, está aqui representado. Geralmente tem algum complemento aqui, tá? Mas como é só para representar, eu parei aqui mesmo. Então, finaliza aí aqui. Bom, sempre que for triplo de um número, você vai colocar 3 vezes aquele número. É o quadruplo de um número, 4 vezes aquele número e assim por diante. Vamos à letra B? Na letra B, tem o triplo de um número, você já pode pegar a primeira parte. Como é que eu faço o triplo de um número? Que número é esse? A questão diz. Se não, você utilize uma letra, tá bom? O triplo de alguma coisa é 3 vezes essa coisa. Então, 3 vezes o quê? Vou colocar um B. 3 vezes B ou 3B vai ser a mesma coisa. Sempre que nós temos um número e uma variável, ou seja, uma letra juntos, representa uma multiplicação. Então, eu posso estar usando aqui da forma abreviada para ficar mais organizado nossa equação. Então, o triplo de um número, eu vou representar aqui, ó, o triplo de um número, no caso esse número é B, mais 4. Então, lá vem a operação mais, aí o número vem o algarismo agora 4. Equivale, sempre que vier essa palavra equivale, se refere à igualdade, tá bom? É igual. Então, é igual a 100. Eu acabei colocando o número, isso já sem ser por extenso. Então, mais 4 equivale a 100. Aqui não era possível descobrir o valor de A, porque a sentença está incompleta, a equação está incompleta. Já nesse caso aqui, eu poderia muito bem descobrir quem é o valor de B, tá bom? Isso depois vocês vão conseguir. Como você já tem uma base, é interessante você já pegar essa expressão e tentar resolver em casa. Pode ir treinando, porque vocês vão trabalhar muito isso aqui, tá bom? Então, peguei a representação por extenso, digamos assim, e transformei em expressão literal. 3 vezes B mais 4 é igual a 100. Ou o triplo de um número mais 4 equivale a 100, tá bom? Então eu peguei tudo que estava escrito aqui e representei matematicamente. Vamos fazer a mesma coisa com a letra C? Lembrando, pessoal, sempre que for dobro, vezes 2, triplo vezes 3, quadruplo vezes 3, vezes 4, quintuplo vezes 5 e assim por diante. Já quando se refere à quarta parte, ou à metade, ou à quinta parte, geralmente quando terminar em parte é uma divisão, tá bom? Significa, essa quarta parte significa que é o denominador. Alguma coisa está sendo dividido por 4. Se for a terça parte, alguma coisa dividido por 3. Se for a metade, alguma coisa dividido por 2. A oitava parte, alguma coisa dividido por 8, dependendo da situação. Então, a quarta parte de um número, nós já podemos parar aqui para representar. A quarta parte de um número é a mesma coisa de eu pegar um número qualquer, que eu não sei ainda, né? A expressão não diz que número é esse, eu vou ter que descobrir, e dividir esse número por 4. Como eu não sei que número é esse, eu vou representar com uma letra. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar o pincel azul, eu vou colocar o x agora, x. Só que agora é dividido por 4. Se é quarta parte desse número, esse número está sendo dividido em 4 partes. E para dividir em 4 partes, nós podemos fazer isso aqui, que quase nunca é utilizado, ou isso aqui. X dividido para 4 ou x para 4, tá bom?
Sim, pessoal, é correto ler x para 4. Inclusive, teve alguém querendo discutir que para só era usado em subtração e não é assim que funciona, tá bom? Na divisão é utilizado para. Então, x para 4, ou seja, a quarta parte de x, ou a quarta parte de um número, nós poderíamos muito bem trocar esse x por qualquer outra letra, tá certo? Eu quero que isso fique bem claro. É igual, dessa vez veio a palavra realmente igual, na outra veio equivale, tá bom? Equivalente também vai dar a mesma coisa. Então, a quarta parte de um número equivale, olha só, já coloquei a igualdade, a sua metade menos 2. A metade de quem? A quem essa parte aqui está se referindo? A sua metade. Então, essa sua metade está se referindo ao próprio número. E que número é esse? Aquele que a gente atribuiu. Então, é igual à sua metade. E como é que eu vou representar a metade de um número que eu não conheço? Eu vou pegar a mesma letra, que é um número que eu não conheço, e como é metade, eu vou dividir por 2. Então, a quarta parte de um número é igual a esse número, né, dividido por 2, a sua metade, menos, tá bom? Menos a operação 2. Então, a quarta parte de um número equivale, ou seja, igual à sua metade, ou seja, a metade do mesmo número, por isso que utilizamos a mesma letra, que é o mesmo número, menos 2. Essa também é uma expressão que seria possível resolver. Vocês tentem resolver em casa, podem fazer o seguinte, tentem resolver essas expressões em casa, e eu vou estar atribuindo alguma pontuação a quem me mandar, tá bom? Alguma pontuação a mais, no caso, um bônus. Letra D. É importante vocês entenderem que a variável não importa qual seja a letra. Ela só está lá para representar que é uma variável, que pode ser um número qualquer ou um número que nós não conhecemos. Nós sem o cálculo, sem o passo a passo, nós não vamos saber quem é. Então, é importante que você entenda que pode mudar isso aqui para qualquer letra. Se eu colocasse uma bolinha aqui no lugar do X, faria o mesmo sentido, tá bom? Só que agora nós utilizamos letras. É menos chamativo, mas é o que nós utilizamos agora em equações. Letra D, última. A diferença do dobro de um número pela sexta parte dele mesmo. Olha aqui, essa aqui é um pouco maior. A gente vai parar bem aqui. O que é diferença mesmo? Se é diferença, eu já falei para você em diversas ocasiões, é uma subtração. Vou colocar aqui uma abreviação. É uma subtração. Então, é uma subtração entre o dobro desse número, de um número, pela sexta parte dele mesmo. Ou seja, vou representar primeiro o dobro do número, depois represento a sexta parte. Então, o dobro de um número eu vou representar com que letra? Deixa eu ver, um L. O dobro de um número, o dobro de L, é diferente, ou seja, menos a sua sexta parte. E aqui na letra C, nós vimos que quando tem parte lá no final, é uma divisão, né? Representa o denominador. E quem seria o denominador aqui? Como está 6, ele se refere diretamente a 6. Então, o dobro de um número menos, ou seja, é diferente da sexta parte dele mesmo. Se é dele mesmo, vamos continuar utilizando L. Tá bom? Então, L para 6 vale, também se refere à igualdade, ou seja, é igual a 1010. Esqueci de colocar o A aqui, tá aqui agora. A 1010. Então, vamos colocar 1010. Essa equação também é possível resolver, tá bom? Só finalizando, a diferença, né, uma subtração entre o dobro de um número, que nós colocamos 2L,
pela sexta parte dele mesmo. Então, a sexta parte de quem? A sexta parte do L que a gente escolheu. Tá? Dividido por 6 equivale ou vale a 1010. Acabamos de representar a equação. Na descrição desse vídeo eu vou deixar uma atividade, tá bom? Essa é a primeira parte. Isso aqui é para compensar sexta-feira, que eu acabei tendo um imprevisto e não mandando o vídeo. Então vai ter uma atividade na descrição desse vídeo. Resolvam essas aqui, tentem resolver essas equações, que eu vou estar atribuindo uma nota extra. Vocês colocam a parte, não colocam junto não, tá bom? Coloca elas aqui a separada e depois resolve a atividade. Mas me manda foto de tudo que eu vou estar atribuindo nota. E a nota dessa expressão é dessas aqui, ó. Dessa, essa e essa aqui. Vai ser um bônus, tá bom? Vai ser um bônus para quem estiver acertando ela. Não esqueçam de fazer a atividade na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima aula.